Caros alunos, caras alunas, apresentamos agora, dentro do âmbito do curso de Economia Brasileira, o terceiro vídeo comentando o texto de Fabrício Augusto de Oliveira, A Aventura Descolorida da Estabilização, 1990-1991, do livro Política Econômica, Estagnação e Crise Mundial, Brasil, 1980 e 2010. Nós também utilizamos adendos de textos de Carlos Eduardo Carvalho. Bem, e nesse vídeo iniciaremos falando sobre a segunda fase do Plano Collor. Na verdade, são dois planos Collor, né? Mas o texto do professor Fabrício, embora faça referência ao segundo, né, ele está tratando o Plano Collor como um todo, a política econômica, vamos dizer, anti-inflacionária do governo Collor. E nessa segunda fase, nós temos a rendição à ortodoxia, que vai, inclusive, sobre a qual vai ser lançado mais tarde o Plano Collor II. Bem, em maio, junho, né, de 1990, nós temos a volta à ortodoxia, cujo objetivo era lançar a economia na recessão, né? Pois a inflação é vista como resultado do excesso de demanda. De novo. Essa inflação de 10, 20% ao mês de excesso de demanda, isso é inconcebível, né? Nós já comentamos em vídeo anterior que num regime de moeda mercadoria, por exemplo, durante o padrão ouro, né, o nível de preços era determinado pelo custo do ouro em relação ao custo de produção das outras mercadorias, né? Agora, isso na média, por quê? Durante os períodos de expansão econômica e durante os períodos de recessão, contração, havia, no primeiro, uma pequena inflação, vamos dizer 2% ao ano, e no período de recessão, a mesma coisa, 2, 3% ao ano, né? Mas ela caía rápido e depois começava a recuperar. Então, esse é o tipo de inflação que se deve a causas à inflação de demanda, né? Ou pensar numa inflação de 10% ao mês como inflação de demanda, isso não tem cabimento. Bem, a política... Bom, e como resultado, né, o que vai ser a política adotada? A política adotada é a mesma, né? É a política ortodoxa, né? Você vai causar um arroxo salarial, né? E políticas fiscais e monetárias contracionistas, né? Na certa política fiscal, você vai levar a tributação, reduzir o gasto público, né? E monetários contracionistas, você vai reduzir o crédito, né? Através da redução da chamada oferta de moeda, que não é moeda, meios de pagamento não são moeda, M1, nem M2, nem M3, nenhum desses M's, são elementos compostos de moeda e crédito, mas como pouquíssimas pessoas sabem a diferença entre uma coisa e outra, né? Então chama-se de moeda dos meios de pagamento, né? É a definição mais básica. Bom, a política monetária, né? O que vai se fazer? Contingenciamento do crédito direto ao consumidor já em maio, né? De maio de 1990. Rígida programação monetária para o segundo semestre. Quer dizer, a variação de M1 seria de 9,1%. Eu não sei de onde é que eles estavam na cabeça. Por que não sei? Porque as tentativas anteriores de colocar metas na expansão dos meios de pagamento, todas fracassaram. Será que o pessoal que fez esse plano não conhecia a economia brasileira, a história econômica do Brasil, né, no período anterior? Se conhecessem, teriam visto que isso não é factível, né? Depois ampliada para 14,2% na carta de intenção para o FMI de julho. Fim das chamadas zeragem automática das carteiras de títulos públicos das instituições bancárias. O que é a zeragem automática? É que o Banco Central, né, ele tinha uma política de sempre controlar a carteira de títulos públicos das instituições financeiras, porque esses títulos eram vendidos e comprados no mercado, né, nas operações de overnight, que é
durante a noite, né? É o sistema de troca de reservas bancárias. Um banco que está com superávit nas reservas bancárias empresta, né, essas reservas para um banco que está com déficit. Só que isso não é proibido, isso é proibido. Você não pode, as instituições bancárias não poderiam nessa época, não podem hoje, emprestar dinheiro uma para as outras. Então o que se fazia, né? As instituições, os bancos, né, vendiam os títulos públicos e compravam de volta, né, por uma noite, porque aí você tem durante a noite que se dá a compensação bancária, né? A diferença entre o preço de venda e o preço de compra seria a taxa de juros embutida na operação, né? Ora, o que o Banco Central fazia, né? Ele faria exatamente, não é, controlava essas operações de forma que não houvesse escassez de liquidez nem excesso. E para isso isso era a chamada zeragem automática das carteiras de títulos públicos, né, das instituições bancárias, né. Além disso, houve um aumento, né, do compulsório a partir de julho e cobrança de IOF nas operações de curto prazo. Bem, agora, o que aconteceu do ponto de vista da inflação, né? Você já adotou uma política monetária bem restritiva. É claro que você espera, né, que essa política monetária não vai funcionar no curto prazo, vai levar alguns meses para funcionar, mas de qualquer maneira, né, se esperava, né, que a inflação ficaria entre 2% e 3% em agosto, e ela foi para 9,6% em junho e 10,8% em agosto, quer dizer, mostrando que o plano já furou de cara, claro, né? Então, o que se vai dizer? Que a dosagem tinha sido insuficiente. Isso parece aquela ideia, né, de que o sujeito tem uma vida toda virtuosa, e aí faz um pecado, vai para o inferno. Certo? Ou um sujeito era um pecador, fazia 1000 pecados por ano. Agora ele passa a fazer 2, ele vai para o inferno do mesmo jeito, porque ainda não zerou os seus pecados mortais, né? Então, ditos mortais. Então, isso é uma visão, é a mesma visão que a gente tem, né? Quer dizer, você tem uma política recessiva, você tem uma política monetária contracionista, ela não funciona porque a dosagem foi insuficiente, né? Parece a política do Pinochet, né? Pinochet teve uma política draconiana em termos fiscais, ele fez tudo que os ortodoxos mandiam, e a inflação caiu, né? Ela estava em 600%, caiu para 360% ao ano, né? Vai. Isso é um sucesso ou um fracasso, né? E os próprios Chicago Boys, que comandavam a política do Pinochet no Chile, chegaram à conclusão que mudaram de política, é claro, né? Mas aqui não, você diz que a dosagem foi errada. Realmente é essa ideia, né? Você tem uma teoria errada, mas você não abre mão de jeito nenhum, né? O mundo é que está errado, ou a dose foi insuficiente, né? É essa a ideia, né? Política salarial, inicialmente definida pela medida provisória, né? 193 de 25 de junho, tá certo? De 25 de junho, né? Foi reeditada várias vezes com algumas alterações, né? O reajuste seria pela média do poder de compra entre as datas bases, limitando-se a correção por 2 meses ao ano e proibindo-se seu repasse aos preços fora da data base. Ora, primeiro, né, você está... O que acontece? A inflação, como foi de 10%, né, em julho, 10,6% em julho, né, com uma... se você só pode dar duas reajustes ao ano, significa que durante 6 meses, né, 6 meses vai ter uma inflação de mais de 60%, né, muito mais, porque 10% ao mês, cumulativamente, vai, sei lá, dar 90% de inflação.
O sujeito está com um salário fixo e chega no final do sexto mês, ele está ganhando 10% em termos reais, 20%, algo assim, né, do que ele ganhava antes. Isso é inviável, né? E proibindo-se ao repasse os preços fora da data base, né? Ou seja, se o empresário vai ter que reajustar, porque não tem jeito, não tem escapatória. E ele vai ter dificuldade para repassar para os preços. Como os preços controlados, ele vai ter que dar um jeito de fugir do controle. E isso é que quer dizer, o economista genial que bolou isso, né, não está levando em consideração, né? Política fiscal, né? Meta inicial de superávit de 2% do PIB. Revista quanto à carta de intenções, o superávit foi baixado para 1,22, né? E depois revista para 0,5%, né? Então, isso seria obtido através do corte dos gastos públicos. Só que, como os juros vão estar na estratosfera, isso não vai ser, não se vai conseguir. Claro, esse é um dos problemas das políticas ortodoxas de combate à inflação, né? Você culpa o déficit público, e aí você aumenta a tributação e corta os gastos. Tudo bem, mas aí, simultaneamente, né, você tem uma política monetária contracionista que eleva a taxa de juros. E aí, o Tesouro tem que pagar juros mais elevados. Então, é o chamado tiro no pé, dentro da própria política, né? Então, você tem que... bem, e como se déficit público tivesse, né, alguma coisa com a inflação. Eu já falei em vídeo antes, né, que quando foi lançado o Plano Collor, eu estava nos Estados Unidos, né, voltei, fazendo meu doutorado, voltei alguns anos depois, né. Quando eu cheguei, em 92 aqui, né, eu fiquei estarrecido, porque todo mundo, até minha empregada, dizia que o problema da inflação era devido ao déficit público. E aí eu ia nos dados, né, que eu vi que o déficit público brasileiro era desse tamanhozinho, e a inflação era desse tamanho, né. E, por exemplo, eu pegava na Inglaterra, né, o déficit na época, salvo engano, né, se não me falha a memória, é possível que ela esteja falhando, o déficit público no Brasil, quando eu voltei, né, era de 2% a 3%, déficit operacional, na Inglaterra era de 10%, a inflação do Brasil era de 20% ao mês e de lá era menos de 10% ao ano, ou seja, tem alguma coisa errada nessa explicação, né. Bem, política cambial, substancial desvalorização no início. Ou seja, você já deu outro tiro no pé, né? Quer dizer, você deu uma medida, né, profundamente inflacionária, profundamente inflacionária. Substancial desvalorização no início, mas defasou-se em relação à inflação em agosto e início de setembro. E aí, né, aqui está, né? Bom, aqui está a evolução do salário real, tá certo? Do salário real, né? Aqui a lei salarial, que é de julho, na verdade, né? Mas essa política, né, começou a partir de maio, né? Então nós temos aqui, observe que o salário real já vinha caindo acentuadamente, tanto o salário mínimo quanto o salário aí é salário real, né, eu acho que salário real da indústria paulista, né? Então, quer dizer, você freou, a nova política salarial, na verdade, né, apesar de sua intenção recessionista, ela vai estabilizar mais ou menos o salário mínimo, né, e vai causar o aumento do salário em termos reais, né, do salário da indústria, né, o salário médio da indústria. Então, na verdade, a política acabou não sendo de arroz salarial, embora, na verdade, ela tenha fixado o patamar dos salários, né, num nível mais baixo, tá certo? Quer dizer, ela fixou o salário. Aliás, esse salário aí que está em termos, no gráfico, em termos rosa-choque, né, a linha rosa-choque, né, ele, na verdade, é o salário da indústria, não é da indústria paulista, não, vamos corrigir aqui.
Mas, bem, então isso é que aconteceu com o salário. Quer dizer, os salários, né, o salário da indústria se recuperaram um pouco, né, não chegaram ao seu pico anterior, né, mas se recuperaram um pouco. E o salário mínimo não se manteve, né, ao nível baixo, né, mais baixo em relação aos níveis anteriores. E a taxa de câmbio, o que, que aconteceu? A taxa de câmbio, embora, né, o texto do professor Fabrício diz que ela se defasou, não é? Não, isso não aconteceu, ok? Observem que aqui está a evolução da taxa de câmbio efetiva, não é? Então, não houve, não houve não houve atraso da taxa efetiva. Bom, quer dizer, na verdade a gente poderia dizer que houve um pouco, né? Em outubro, né? Só em outubro, mas ela foi logo recuperada a partir de novembro, né? Novembro e dezembro. Então, aí o dragão inflacionário voltou, né? Quando a aceleração inflacionária em fins de julho, o governo afirmou o acerto de sua estratégia. A inflação caiu em junho e voltou em agosto. Então, cadê o acerto da estratégia, né? Pelo índice de reajuste dos valores fiscais. Aqui está errado, né? Valores fiscais. O que levou as autoridades a procurar culpados, claro, né? E elas nunca são culpadas. Ampliando a recessão e liberalizando as importações de bens supérfluos. Essa política de liberalizar informações não tem efeito nenhum sobre a inflação, principalmente se você está desvalorizando o câmbio. Né? Isso foi tentado por Martin de Rosa na Argentina em 1976 e deu com os burros na água. E o pessoal aí que não conhece vai tentar de novo, e vão tentar durante o Plano Real. Né? É assim, o economista conservador, ele insiste nos erros. Por quê? Porque ele é incapaz de rever a sua teoria errônea. Né? Por que não rever? Porque as pessoas têm suas teorias econômicas, né? Não é realmente porque elas são racionais, é porque elas são aquelas que representam, são convenientes do ponto de vista de seus interesses. Dizendo em miúdo, né? A verdade é condicionada pelo bolso e não pela análise racional das teorias e dos fatos. Mas a inflação não, subiu para 13% em setembro, né, quase 14% em outubro, 17% em novembro, 19% em dezembro e 20% em janeiro, certo? Apesar da importação de supérfluos ter se aproximado do recorde do governo Dutra, que eu falei, ó. Não adianta só, não adianta. Né? Mas você conseguiu com receitas transitórias. Oferidas pelo processo de privatização. Né? Então, assim você conseguiu receitas, e aí manteve, né? Só que a privatização você não pode privatizar indefinidamente, né? Isso é uma receita transitória. Então, você alcançou, né, um superávit de 1,3% do PIB. Ok? Bem, mas aí está o comportamento, né, da taxa de inflação quando nós olhamos de uma perspectiva mais ampla. Observe que ela vai se elevar, né? Ela vai sair de um patamar, né, que não foi um patamar muito baixo, tá certo? Quer dizer, ela caiu para um patamar de entre 7% e 10%. Não é uma queda, quer dizer, é uma queda expressiva mesmo assim. Por quê? Porque ela estava em 70%, 80%. Né? Então, na verdade, o plano Collor 1, né, causou uma sensível redução da inflação inicialmente, né? Mas o que ocorre, né, é porque aqui tem um problema de escala, né? Se nós traçarmos uma reta aqui, nos mais ou menos 10%, né? Quer dizer, ela foi aumentando, né? Isso é que é o problema. No final do ano, né? Ou em janeiro, no final do ano, em janeiro do ano seguinte, ela já estava na casa de 20% de novo. Tá certo? Esse era o problema. Né?
Bem, e as negociações junto ao FMI, né, emperraram devido ao bombardeio dos bancos. Dos bancos o quê? Credores, né? Dos bancos credores, governos, instituições internacionais. Então, o fracasso do Plano 1, apesar disso, houve um acordo com o Fundo Monetário Internacional. É preciso dizer assim, não com o fundo, mas com os bancos. Houve uma certa negociação da dívida que nós não vamos falar nesse vídeo, mas nós vamos reservar para o vídeo do Plano Real. Né? Bom, o fracasso do Plano 1 e as pressões de amplos setores da população resultaram em um novo programa, do Plano Collor 2. Tá certo? Como diz a Veja, né? Deu errado, a gente fala assim, deu ruim, né? Na expressão popular de hoje, deu ruim. E o que vai acontecer? Começar tudo de novo, tá certo? E é claro, né? O governo, todo mundo, o governo, os economistas estão perdidos, né? Os ortodoxos estão perdidos desde o processo de ajuste entre 1981 e 1983. O Brasil fez tudo certinho, seguiu a cartilha ortodoxa exemplarmente e a inflação dobrou. Tá certo? Mas para eles, né, eles sempre estiveram perdidos, então não se importam muito. Azar da realidade, a teoria que está certa, correto? É essa perspectiva. É igual religião, é igual jogo de futebol, na verdade. Né? Quer dizer, seu time perde 10 partidas seguidas, você continua lá fiel a ele. Então é a mesma coisa aqui. Você programa as medidas tradicionais não dão certo, você continua ferrado, dizendo que não foram aplicadas de maneira correta, não foram na dimensão adequada, né? Aí você causa um arroz salarial, o salário cai 50%, você fala que não foi suficiente, né? A oferta de moeda sobre o PIB cai 50%, você fala que não foi o suficiente, né? E outras coisas, né? Quer dizer, tenha paciência, né? O déficit público era de 20%, 10% do bruto, vai para 2%, não foi suficiente. Então, é assim o raciocínio que é um raciocínio religioso, né? Por mais que você melhore de vida, você continua um pecador, então continua tendo que ir para o inferno, ou para o purgatório, sei lá. Bom, lançado no dia 31 de janeiro, né, de 1991, o Plano Collor 2, além de tentar reverter o movimento ascendente da inflação, procurou enfrentar questões que efetivamente não haviam sido equacionadas, que foram o financiamento do setor público e a indexação da economia. Isso é muito interessante. Por quê? Porque, vamos lembrar, né, que, como o professor Fabrício disse, né, o desequilíbrio financeiro do setor público estaria na raiz da ciranda financeira, que foi responsabilizada pelo professor Beloso, né, pela inflação, pela falta de controle do processo inflacionário no Brasil. E como nós falamos, o diagnóstico em si não estaria errado ou totalmente errado, né? Mas o problema não é isso, o problema é como, né? Como, tá certo? Acabar com essa ciranda, tá certo? Mesmo que ela não dependesse mais de déficit público, como acabar com ela? Essa era a primeira questão. E outra coisa, né? E se acabar com ela, seria medida suficiente para terminar o processo inflacionário? Não. Em ambos os casos, a resposta é não. Né? Você não tem jeito de terminar com a ciranda, correto? E você não tem jeito você não tinha jeito, né, de terminar com a ciranda financeira à época, e você não tinha condições de terminar com o processo inflacionário. Então, não. Bem, e a indexação da economia. Olha, a indexação da economia, primeiro, ela sempre foi tida como uma das causas da inflação inercial. Só que não adianta, se você tiver uma alta inflação, a indexação é inevitável, como mostraram todos os planos anteriores. Então é o seguinte, o plano Collor 1 foi absolutamente inovador. Isso nós temos que reconhecer. E não foi uma aventureira, né? Foi um sinal de que a intelectualidade
brasileiro já havia perdido o rumo. Aliás, não foi só a intelectualidade, foi todo mundo no Brasil, né? Perdeu o rumo, porque não sabia como controlar a inflação. Não? Aliás, eu fui nos Estados Unidos, né, fazer meu doutorado exatamente com esse tema. Qual era, qual era, não é a causa da inflação brasileira, né? Como se determina o nível de preço, correto? E voltei com a resposta que está aí nos livros textos, não, está aí nos meus textos sobre macroeconomia, né? Já publicados. Tem um na Revista Brasileira de Economia exatamente sobre isso, né? Que é um resumo da minha tese de doutorado. Bom, então, quais foram os pilares do Plano Collor II? Primeiro, desindexação geral da economia, de novo, com a substituição dos indexadores mensais e diários da taxa referencial de juros, TR, da taxa referencial diária de juros, TRD. Bom, congelamento dos preços. Bom, peraí, mas isso aí, o que tem isso a ver com desindexação, né? Não, isso aí já foi uma dimensão heterodoxa do plano. Porque senão você não detém o processo inflacionário por tempo nenhum. Aplicar as medidas do arroz com feijão, isso ficou claro, né? Não só no início do século, no início da década de 80, né, com os planos de estabilização do senhor Delfim Neto e via com ou sem Fundo Monetário Internacional, né? Mas foram a política do Bresser, teve uma dimensão ortodoxa também, foi um programa híbrido, né? A política de arroz com feijão do Mário Slanov foi um desastre, né? Pior ainda foi o programa, o Plano Verão, no qual ele combinou medidas ortodoxas com mentiras heterodoxas, o congelamento, congelamento para a inflação por uns tempos, diminui, né? No real, na verdade, você até parou por 3 meses ou 4 meses. Agora não, agora você diminui a taxa de inflação, né? Mas ela volta. Então, né? Então os preços seriam congelados, os salários também, né? Até junho, depois de reajustados pela média do poder de compra dos últimos 2 meses. Claro, senão o sujeito começa com salário zero, salário próximo de zero, né? Você congela o salário do sujeito, né? Se ele está sem reajuste há 3 meses, a inflação de 10%, ele está com o salário perdendo mais de 30%, né? Se for, as perdas são mais. Então você tem que reajustar, porque senão primeiro ele vai fazer greve, vai dar confusão, os próprios empresários acabam aumentando o salário, né, dos seus trabalhadores, né, independente da orientação legal, né. Terceiro, extinção da Open Market, aplicações de curtíssimo prazo, com a criação do Fundo de Aplicações Financeiras, para garantir a aquisição dos títulos públicos federais, ou seja, você na verdade eliminou as operações do Banco Central com títulos públicos, operações de Open Market, para fins de controle da oferta de moeda, que na verdade o Banco Central não tem controle nenhum, né? Nenhum não diz, mas não tem para ele, controla, vamos dizer, 10% do que acha que poderia controlar, do que dizem os livros textos, né? E criou o FAF, né, para que as pessoas continuassem a adquirir títulos públicos federais. Tinha outra alternativa, né? Tinha resgatar todos esses títulos por moeda, mas aí a inflação seria elevadíssima. Ah, professor, mas o senhor não disse que a inflação não tem a ver com a oferta de moeda? Não, a não ser em casos extremos, né? E qual que é o mecanismo, né? Nós vamos ver mais à tarde, mas o mecanismo é o seguinte, né? Se daqui a pouco você tem um mercado enorme, um monte de dinheiro, né? E o pessoal não tem o que fazer com eles, o que eles vão fazer? Aí você liquidou a dívida pública, né? Só que aí você não pode recorrer a ela se o governo tiver déficit, ok? Então, mas todo mundo está cheio de dinheiro. O que eles vão fazer? Eles vão especular, vão para o mercado, por exemplo, vão para o mercado do câmbio, a taxa de câmbio vai lá em cima, e aí volta a inflação. Então, não é. Então, né, a coisa é mais complexa, mas isso não tira, né,
o valor da tese, né, de que a relação, a correlação entre nível de preço e quantidade de moeda é muito pequena, é a relação de causalidade, né, da quantidade de moeda para o PIB, né, nominal, porque é o PIB nominal, né, que sobe, né, porque sobem todos os preços, aí o PIB nominal sobe, o PIB real pode subir ou não, né, em geral sobe. Mas então essa relação é muito baixa, né, nós já falamos que um dos últimos textos que eu li sobre essa nos Estados Unidos, se você dobrasse a oferta de moeda, você causaria um aumento do PIB nominal de 20%. 20%. Fazendo uma solução salomônica, dando metade para o aumento do PIB real e metade para o nível de preço, então você vai dizer que se você dobrar a oferta de moeda, o nível de preço sobe 10%. Isso foi antes da crise do subprime, porque aí você entupiu, desde lá você entupiu o mercado de dólares e de todos os países entupiram de dinheiro, né, de moeda, e os preços caíram em 2009. O nível de preço caiu, né, em vários países, tá certo? Agora nós temos um problema com a pandemia, também a oferta de moeda está crescendo horrores, principalmente nos Estados Unidos, né? E a inflação não está acompanhando. Você tem inflação no Brasil, certo? Tem isso a ver com a oferta de moeda? Dificilmente, né? Mas esse não é o momento para a gente discutir isso, né? Isso não é o objeto desse curso. Bom, mas então, né? Quer dizer, então você tinha que obter recursos, né, para os títulos, comprar de título, o título de desenvolvimento econômico, que foi uma modalidade de criar, e o fundo de desenvolvimento social. Então você tinha que ter recursos para todos esses fundos, eram fundos governamentais, né, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, eram fundos federais. Então você tinha que ter dinheiro para eles, né, para bancar os gastos, né. E também para os títulos públicos federais, para evitar que ele fosse financiado por emissão monetária, até porque você não podia mais também, por causa da restrição colocada pela Constituição de 1988. Você não pode, de acordo com a Constituição, você não pode financiar os gastos governamentais com emissão monetária, ok? Bem, e aí vem um ajuste fiscal, reajuste dos preços públicos. Pronto, já deu um chute na inflação. Mas se você segurar os preços públicos, você causa um déficit nas estatais, o governo tem que interferir, tem que emitir dinheiro. Sim, você escolhe você tem duas opções, né? Você está entre a cruz e a caldeirinha. Você tem que escolher qual das duas você vai ficar, né? Corte dos gastos de custeio da União, tá certo? De novo, sopa requentada, mudança nos convênios com estados e municípios, com o aumento, né, da participação, com a participação financeira dos mesmos. Ok? Quais seriam as inconsistências, de acordo com o professor Fabrício? Primeiro, incompatibilidade distributiva. Você deu um tarifaço, congelou os preços. Ué, então vem cá. Ou você aumentou os preços, depois congelou. Então muita gente teve os custos aumentados e o que eles vão fazer? Eles vão parar de produzir, quebrar, ter prejuízo, né? Então, isso é uma inconsistência. Mais pressões de aumento dos custos de reajuste salarial, claro. Né? Quer dizer, nos setores onde o custo de mão de obra é superior ao custo de capital, esses setores vão aumentar seus preços, porque tem que aumentar para manter a sua lucratividade, ou para ter lucratividade, né? Então, e política apertada com juros elevados, que também aumenta os custos financeiros. Então, isso tudo, não só... Então, você tem um problema, né? E, aliás, os custos elevados, juros elevados, também pressionam as contas públicas, que você quer equilibrar. Na verdade, esse programa, como vários outros, quer fazer muitas coisas simultaneamente. Quer terminar com a inflação, resolver o problema do déficit público e várias outras coisas. Não pode, não tem jeito. Ou você faz uma coisa ou outra, tem que optar. Riscos de instabilidade no mercado financeiro, caso a TR não se equiparasse à inflação, porque você colocava a TR, né, e depois ia a economia trabalhando. E se a inflação for superior ao previsto pela TR, né?
ela não podia ser corrigida depois do 8º dia do mês, útil do mês. E se você descobre, você fixava TR né, até o 8º, aí você via que a inflação do final do mês passado até o dia 8 foi mais elevado que o previsto pela TR. Você criou um problema no mercado financeiro, né? Que é outra coisa, você quer preservar, né, o mercado financeiro. São políticas contraditórias, são políticas, você quer preservar a rentabilidade dos investidores. Então você quer preservar a rentabilidade dos investidores, você quer eliminar o déficit público, você quer terminar com a inflação. Poxa, tenha paciência, né? Não dá para assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. E desconfiança dos agentes econômicos. A equipe econômica está perdendo a velha coitadinha, né? O Fernando Sabino vai tê-la como uma musa, né? E ela vai casar com o Chico, Chicanite, tá certo? Mas, fora isso, nesse momento ela não tinha credibilidade mais nenhuma, né? E juntou com o Congresso, inclusive. E a inflação recuou para um dígito. Claro que recuou. Por que ela recuou? Por causa do congelamento, né? Mas no período março e junho, acalmando o mercado. Aliás, o resultado foi melhor que o resultado do plano Collor. Tá certo? Tá certo? Ela ficou em torno de 6, 7, 5, 7%. A inflação do Collor caiu para 9, 7 a 9. Aqui deve ser 5 a 7. Então você teve um patamar e durante o período maior, né? Então, né? E o PIB industrial cresceu. Por que vai crescer? Uai, porque você estabilizou os preços. É o efeito que tem toda estabilização de preços, tá certo? As vendas sobem, todo o pessoal tem mais, os salários foram reajustados e o pessoal está com salário e moeda forte. Não é tão forte assim, por causa da inflação de 5%, 7% ao mês, mas em relação a uma inflação que era de 20%, é uma moeda mais forte, então você vai comprar, não é? E os preços não vão, então o PIB vai subir, tá certo? Negociações setoriais de reajuste de preços bem-sucedidas. Discussão do projeto de reconstrução nacional, mas não vai durar muito, né? Mas a recuperação econômica, a partir do segundo semestre, mais o congelamento, mais a relação entre a TR e a taxa de inflação, né, trazem tensões diante dos descongelamentos. O problema foi esse, né? Quer dizer, por que a reconstrução econômica traz problemas para o reconstrução? Isso não está correto, né? Pode até trazer na cabeça dos agentes econômicos. Isso não é descartável, né? Nesse sentido, o texto do professor Fabrício não está incorreto. Mas a realidade, né, é que isso é uma, digamos, isso é da memória do plano real, como se o problema da explosão do consumo é que tivesse comprometido o plano real. Não foi, nós vamos ver isso quando discutirmos mais adiante o plano real, plano cruzado, desculpe. Quando nós discutirmos o plano real, nós vamos fazer uma recapitulação do plano cruzado, porque o plano real foi lá que medido baseado na experiência do plano cruzado. Bem, então, início de maio de 1991, a ministra Zélia Cardoso, já desgastada, coitada, pelo fracasso em negociar a dívida externa. Não é só por causa do fracasso do plano, e a negociação da dívida e a inflação continuava, tá certo? Baixa, mas todo mundo sabia que ela ia aumentar, né? Então ela é substituída pelo diplomata Marcílio Marques Moreira, que era um diplomata liberal, mas era um diplomata, então acreditava-se que... E ele tinha boas relações, na verdade, com a comunidade financeira internacional, exatamente porque era um liberal, né? Então, o motivo mais forte para tirar a Zélia foi exatamente a necessidade de negociar a dívida externa, né? Na sua posse, no dia 10 de maio, o ministro Marcílio Marques Moreira falou da retomada e desenvolvimento, realmente saudável e autossustentável.
fala de neoliberal, né? Que acha que é fácil, acha que desenvolvimento é igual grama, igual mato. Grama não, mato. Capim, que você nem... Não é capim, né? É mato. Né? Erva daninha, que você não precisa plantar que cresce, né? E de quitação da dívida social, realmente o sujeito estava tendo um devaneio, mas deu continuidade. Na verdade, a política recessiva anterior, ora bosta. O sujeito fala, igual política, né? Política é assim. Eu não acredito que o Márcio Moreira estava fazendo discurso apenas político. Ele talvez, provavelmente, acreditava naquilo que ele falasse, né? Mas realmente, né? E aí nós vamos ter o retorno da ortodoxia dentro de um contexto já ortodoxo, né? Já largamente ortodoxo. Mas isso nós vamos deixar para o próximo vídeo. Então nós agradecemos aqueles que tiveram a paciência de ver esse vídeo, né? E os convidamos para assistir ao vídeo seguinte, que vamos continuar, né, tratando a novela sobre o plano Collor, ou os planos Collor.